Meus amigos, mais uma vez aqui no Palavra de Amigo, saindo aqui de dentro do chalé, assim, para mostrar o momento como se fosse nós em isolamento. Eu escolhi esse cenário hoje para a gente falar sobre depressão. A depressão, um dos males que já nos aflige nós, seres humanos, há muitos e muitos anos. Confundida no século passado com demência, com muitas pessoas eram internadas em hospitais como loucos e tudo mais por causa da depressão. Porque ela não era diagnosticada dessa forma. Ela era uma anomalia para as pessoas que acontecia e deixava a pessoa sem a vontade de viver, sem a vontade de nada, causada por um trauma, causada por um problema de grande estresse ou uma situação adversa, ou muitas das vezes pelo processo químico feito pelo nosso cérebro, que é a perda da serotonina, que é o hormônio produzido pelo cérebro, que é o hormônio do bem-estar. Muitos anos depois descoberto que seria essa falta da serotonina. Eu escolhi este cenário, por ser um chalé, uma casinha, para nos representar, como se nós fôssemos essa casinha, esse chalé. Como se a nossa mente fosse uma casinha, onde só vivêssemos nós. Um isolamento, como se você vivesse num mundo isolado aquém dos outros universos. Então isso é mais ou menos o que representa o nosso quadro depressivo. Primeiro sintoma, o afastamento das pessoas, onde você se nega a estar nos locais, com as pessoas, com aglomerações e tudo mais. É um problema porque você não consegue mais se encaixar de uma maneira natural as coisas. Você não quer ir para festas, ou você se arruma, fica todo pronto e chega na última hora, você desiste. E não vai. Isso é um dos primeiros sintomas depressivos. O isolamento, a vontade de desistir de tudo, de não estar mais com as pessoas. Então, esse é um dos sintomas. Então, um quadro que antigamente era tido como frescura, como bobagem, a pessoa está fazendo charme. Então, é complicado, porque só quem passa pelo processo depressivo é que sabe a dor do que está sentindo. Porque a depressão ela não está na aparência, ela não está como uma ferida, como uma doença que ela é diagnosticável visualmente nas pessoas. Então ela é tida como frescura, o pessoal fala, vai lavar uma louça. Eu falo isso de cátedra e de uma maneira mais explícita. Por quê? Porque eu sofro de quadro depressivo e antes disso acontecer, eu achava que quando as pessoas falavam sobre depressão, eu achava frescura. A depressão, ela te leva ao pânico, a síndrome do pânico, que é um transtorno, né? Muitas das vezes ela pode gerar uma bipolaridade
ela pode gerar vários outros sintomas psiquiátricos, só que a olho nu é muito difícil de se diagnosticar, principalmente quando a pessoa ela tem esse quadro da bipolaridade. Então ela tem momentos de euforia extremo e picos de tristeza extrema. Então quem olha de fora fala assim, imagina, ela estava rindo até agora, estava divertindo, daqui a pouco que ela quer, daí sai frescura, quer chamar atenção e tudo mais. Na verdade não é. Na verdade existe, é dolorido, é doloroso, porque é uma luta pessoal de você com você mesmo. E o problema é que a pessoa depressiva, ela fica procurando um alicerce nos outros. Ela fica procurando um motivo, ela fica tentando se apoiar, uma fragilidade na procura de quem pode curar, de quem do seu lado você vai. Então você começa a ter uma dependência muito grande disso tudo. E isso complica cada vez mais no teu quadro depressivo, porque você automaticamente começa a usar as situações e as pessoas como uma muleta, né? Como alguém que vai estar, você só está bem ali do lado daquela pessoa. Quando diagnosticada nos quadros científicos e médicos, através de medicamento, e as pessoas começam a tomar, e eu não sou contrário ao medicamento, não, e nem ao tratamento. Eu acho que todo quadro depressivo, você tem que procurar profissionais sérios na área, testar o medicamento, testar várias vezes, porque para cada um funciona de uma maneira a medicação. E o mais importante é que ela vai te dar um fôlego para você se reconhecer depressivo, reconhecer a sua doença e saber que aquilo ela é uma coisa que você tem por medida ter que tomar uma providência. Então, esse medicamento ele vai fazer você te dar uma trégua, porque se você não tiver essa trégua durante a parte da depressão e tudo mais, você vai ter uma dificuldade muito grande de se apoiar em algo e de se conhecer através desse processo depressivo. Então, o que eu posso te falar? A cura da depressão. Primeiramente, você saber que você está em quadro depressivo. Você entender que isso é patológico, que é uma doença. Segundo, você não pode se assombrar com essa questão, porque como qualquer outra patologia, ela tem que ser tratada. Ela tem que ser reconhecida, tratada e tratada de uma maneira comum. Não é um caso raro, você não é o único e você não será o último. Primeiramente, não transferir os problemas para os outros. Depois, você tentar dentro de si buscar o teu melhor. Porque a primeira coisa é a negação, é você estar tentando omitir para si mesmo o problema. E aí as coisas começam a se agravar. E quem está do lado, principalmente quando acontece com pessoas mais jovens, e a depressão acontece até com crianças e tudo mais, a bipolaridade, o pânico, tudo isso não escolhe idade, não escolhe quem e não escolhe o momento, nem nada disso. Porque ela pode ser um processo, como eu disse, físico, da ausência da serotonina. Então você precisa da medicação para fazer a serotonina artificial, para que você tenha uma trégua até que você produza a serotonina. Como é que você vai produzir a serotonina? Por quê? Primeira coisa, você começa a parar tudo.
Se você começa a parar tudo, você para o exercício físico, você para a movimentação, você para de fazer as coisas que te dão prazer, você para de sorrir, você para de se movimentar, de fazer as atividades que produzem o hormônio do bem-estar chamado serotonina. Então a depressão ela se agrava, ela é progressiva de acordo com o seu quadro de ausência do mundo. Então você tem que retomar tudo o que possível. Primeiramente, enfrentar os medos e estar. Se você está medicado, você vai conseguir ter um fôlego para retomar essa sua vida. Porque às vezes você pode estar profundamente, é muito difícil, porque a luta é contra você mesmo, não existe um motivo. O motivo está dentro de você. É você negando a si próprio, ao tratamento, a todas as coisas adversas. Então a cura da depressão, ela está em nós. Assim como a produção da depressão também está em nós. Então nós somos o provedor da depressão, mas também somos o provedor da cura. Os elementos que precisam para a cura da depressão estão dentro de nós. Movimentar-se, movimentar a mente, focar e tudo mais vai estar assim. Aí a grande pergunta, depressão ela é um ataque espiritual de seres vagantes, de eguns, de seres de baixa grandeza e tudo mais. Aí a grande pergunta é, Gil, é assim? Sim. A depressão funciona também com essa parte obscura da espiritualidade. Mas ela não é só esse motivo. Ela é um atrativo. O que acontece? Esses seres se alimentam das pessoas depressivas, do ectoplasma negativo que nós produzimos durante a nossa vida. O sangue, ele é bombeado pelo coração, ele tem todo o processo venoso e durante esse processo venoso ele funciona como uma usina hidrelétrica. Ele produz energia vital positiva ou negativa. O que vai depender é o seu estado de espírito. Se você está feliz, alegre, contente e tudo mais, você vai produzir a serotonina e vai produzir um ectoplasma no ar, você vai soltar no ar uma energia positiva, uma energia de luz, uma energia que vai. E essa energia de felicidade, de amor, ela repele tudo aquilo que é negativo. Então esses seres, esses vampiros do astral são repelidos com a sua felicidade. Aí o que acontece? Quando você entra num quadro depressivo, ele começa a se alimentar. Por quê? Porque você vai gerar a energia da negação, a energia da ausência de luz, você vai o teu ectoplasma que você emana na atmosfera, ele é negativo. Tá? Então ele é depressivo, negativo, e aquilo se torna alimento para seres de vampirismo, que são os eguns, os espíritos vagantes e os espíritos trevosos, que se alimentam desse tipo de energia. Então você vira uma presa fácil. Então o que acontece? Você fica extremamente rodeada de vampiros, sugando a tua energia. E eles, com a sua própria força da energia vital, eles vão promover atitudes e coisas contrárias que vão te deixar muito mais adoecidos e muito mais depressivos. Então o que acontece? Você é o responsável pela alimentação. Então você tem que retomar. Não é que os espíritos provocam uma depressão em você. Não, você está depressivo, você começa a se tornar alimento desses espíritos e você começa a produzir e dar força para que eles destruam mais a sua vida. Porém, você pode impedir a qualquer momento tudo isso, tornando-se uma pessoa positiva, tornando-se uma pessoa que prega a alegria, a força. Então essa força tem que vir de você.
Vocês todos têm que aprender que espiritualmente nós somos mais poderosos do que os desencarnados. O poder está nos encarnados, nas pessoas que pisam e habitam um corpo na Terra. Por quê? Porque a Terra é um lugar de pessoas vivas. Eu sempre falo isso nas minhas palestras e nas minhas palavras. Então, sempre você tem que estar bem para produzir boas energias, para atrair boas pessoas. Então, o que acontece? Nós temos por obrigação fazer essa geração de energia da maneira mais sutil e mais forte que nós temos, que é a nossa alegria, o nosso livre-arbítrio, que é a sua livre escolha. Nós, como seres encarnados, nós temos o poder e a dualidade de fazer e contrabalancear. Então nós podemos fazer o bem ou fazer o mal. Nós temos esse padrão e nós temos a condição de manter isso categoricamente nessa vida. Então nós temos o princípio de tudo, que é a nossa livre escolha. Quando você adoece depressivamente, a primeira coisa que você tem que fazer é se empoderar do seu livre-arbítrio, que é a sua escolha. Que estar deprimido é uma escolha sua. E é uma escolha que está sendo imposta pelo seu físico, principalmente pela fase hormonal. Tá? Uma coisa muito boa, que além dos antidepressivos, aí indo na parte fitoterápica, na parte das ervas, nós e os doutores da fé, aqui sempre eles dizem que nós temos que fazer um controle hormonal de tudo. E eles explicam que a nossa parte depressiva tem muito a ver com a questão hormonal. Aí você diz, mas como assim questão hormonal, se dá em criança, não tem idade, nada disso? Sim, porque nossa alimentação ela é completamente adulterada. Nos dias de hoje, os quadros de depressão, hoje em 2020, onde nós estamos, é muito maior do que no passado, onde tudo que a gente consumia era orgânico, era mais limpo, era uma coisa sem a mão do homem, sem as toxinas hormonais para que aconteçam a modificação transgênica do alimento. Então, o alimento adulterado, né, seja ele o vegetal ou a parte da animal, ela é totalmente mexida na parte hormonal. Hoje, por exemplo, para quem come frango, ovos e tudo mais, as granjas são 40 a 45 dias, desde o ovo até o abate da ave. E ela comendo uma ração à base de hormônio o tempo inteiro. Hoje tudo que nós comemos e os nossos animais também comem é industrializado, como as rações e tudo mais. Hoje você vê que antigamente nós criávamos os cachorros com fubá, pescoço, um monte de outra coisa que a gente pegava no açougue, fazia arroz, fazia tudo, né? Para mim, que tenho 48 anos, eu vivenciei toda essa parte antes da ração canina e de gato e tudo mais. E eles viviam, e vocês não viam essas doenças, a quantidade de câncer que está acontecendo nos animais e no ser humano. O índice de câncer no ser humano e nos animais, ele assim subiu abruptamente, de uma forma muito considerável. E isso é pela alimentação. Alimentação adulterada, alimentação feita através de hormônios, o hormônio do leite. Hoje em dia, por exemplo, o leite da vaca, a gente tomava o leite da vaca, ele durava horas antes de azedar.
fora da geladeira. O que acontece? A gente agora usa as embalagens longa-vida e você toma um leite que ele volta para a prateleira 10 mil vezes. Se você olhar embaixo, ele tem aquelas marquinhas coloridas. Então ele está lá se refazendo várias vezes. Então dentro daquele leite não tem mais leite. Ele tem um princípio do leite, o resto é tudo hormônio e conservante. Então, tá aí a intolerância à lactose, que era uma coisa que não se falava antigamente e que hoje praticamente muita gente tem. Eu nunca tive problema com leite, hoje eu sou intolerante à lactose. Mas é esse leite que é feito hoje em dia agora. Então tudo ficou industrializado e não tem mais essa história. E isso mexe com a nossa parte hormonal. A vida inteira o nosso corpo ele produz hormônios e esses hormônios vão para articulações, vão para as vias aéreas, vias sanguíneas e principalmente a parte cerebral do cérebro. Então são vários tipos, né, provocados e produzidos. O que acontece? Os doutores sempre receitam chá de folha de amora à noite antes de dormir. É uma folhinha, uma canequinha com água quente, você tapa por infusão, tira, não precisa ficar verde nem com muito gosto, nada. Aí você toma. Aí o que você vai fazer? É uma reposição hormonal. Não, é uma demarcação hormonal. Por quê? Porque a folha da amora, e não é comer a amora e nem tomar a cápsula do pó da amora, porque você precisa das enzimas retiradas por infusão. Tá? Então você toma o chá de folha de amora, esse chá de folha de amora à noite. Por que à noite? Porque durante o sono, durante o tempo que você está dormindo, é onde os hormônios vão para os lugares certinhos. Então as dores articulares, a parte mental e tudo mais, ele vai distribuir. E ele funciona como uma caneta marcadora. Ele marca os hormônios que estão no teu corpo, o que é absorvível e que é natural, o que é fabricado pelo seu corpo e o que é ingerido artificialmente. O que é ingerido artificialmente é jogado para fora, eliminado através das nossas funções normais de eliminação do corpo. E o que é para ser absorvido é o que é gerado por nós. Então, o chá de folha de amora, ele é um inibidor para que o seu corpo ele retenha hormônios artificiais. E isso você toma constantemente. Isso é como se fosse um amigo para o resto da vida. É como se você tivesse ali e vai. Eu não gosto do gosto. O gosto me enjoa. Isso é tudo frescura. É melhor você ter isso e tentar ter uma vida saudável, já que a gente não consegue mudar o nosso cardápio mais, porque virou muito difícil ser outro tipo de alimentação. A alimentação vegetariana, vegana, ela acaba se tornando hoje em dia mais cara do que a alimentação normal. Eles conseguiram fazer a gente ficar escravo realmente dos industrializados, dos embutidos. Então é complicado. Isso vai ajudar bastante no quadro de serotonina e de hormônio natural pelas pessoas. Outra coisa, os animais de estimação, o calor humano, o amor que eles te dedicam, eles ajudam muito no processo de depressão, a regressão da depressão, porque é uma companhia, é um carinho, é um amor muito grande e o amor produz serotonina. Você vê um cãozinho brincando ou te acompanhando, ou um gatinho, ou qualquer animal de estimação, ele te estimula só visualmente a produzir serotonina por causa da empatia que ele causa com você. O que você tem que trabalhar? Que os animais, eles têm um tempo muito curto de vida. Então, você não pode transferir todo o seu amor para aquele animalzinho. Por quê? Porque ele tem, a vidinha dele é muito menor do que a nossa. Por quê? Porque eles já vieram para a Terra para nos ensinar a amar. Então, eles já sabem amar. E nós estamos aqui para aprender a amar. Então, por isso nós temos um tempo muito mais longo do que os animais de estimação. Os animais de estimação têm um tempinho curto na nossa vida. E nós temos que entendê-los que eles são como anjinhos. Eles têm uma passagem, eles têm um motivo para estar com você, para te ajudar nesses momentos difíceis, te reerguer. E no momento da passagem deles, a gente tentar entender
completamente o que aconteceu e que era o momento da passagem, dar o amor e carinho para eles durante a estada dele conosco, não perder as oportunidades, porque o tempinho deles é curto mesmo, tá? São espíritos que vêm à Terra de um plano celestial. Eles vêm como uma ajuda celestial, né? Então, eles vão estar sempre ao seu lado para te divertir, para estar tudo. Então, é um antidepressivo natural o amor incondicional aos animais. Aí tem aquela pessoa que não é chegada animal, mora em apartamento e tudo mais. Então tem aquela vida sintetizada. Então você tem que desacelerar mentalmente. Quando dormir, tem que dormir mesmo. Procurar, na hora de dormir, você se entregar ao sono, porque o sono é repositor. O sono, ele faz toda a reposição natural dos hormônios, então é muito importante você sair um pouco do celular, você sair das imagens, da radiação que o celular traz, que os aparelhos eletrônicos traz, porque eles mexem na sintonia mental nossa, porque nós trabalhamos através de ondas sensoriais e a produção de hormônio também tem a ver com a nossa produção de ondas extrasensoriais do cérebro. Então nós temos que se livrar de todas essas coisas do dia a dia. Aí até vai ser engraçado, porque minha mãe está assistindo e ela vai falar assim, ele está dando um conselho que ele não faz. Por isso que eu, às vezes, pasto com a depressão. Mas é saber e não exercer. É isso que nós temos que fazer. Saber e exercer. Começar a executar de maneira mais realista possível o caminho de tudo. A cura para a depressão existe. Ela está dentro de você. Você é a causa e a cura. E não é as pessoas. Nunca tenha um relacionamento, um amor, um casamento, um namoro, os filhos como muleta para a sua depressão. Porque você tem que sair dela sozinho, porque você entrou sozinho nela. Então isso é muito importante, que você não tenha nada como muleta. Existem coisas que vão te auxiliar a passar pela depressão. Só. Mas elas não podem ser a muleta. Assim como os animais de estimação não podem ser as muletas para você deixar a sua depressão de lado. E principalmente você tem que estar muito, mas muito, muito, muito atento aos sinais do teu corpo. Os sinais que você já começa a emanar. Os sinais de distanciamento. Os sinais de você, não quero mais dirigir, não quero. Você começa a criar fobias. Chamam-se fobias, e essas fobias começam a se tornar habituais na sua vida. Então são sinais de depressão, você está entrando num quadro depressivo, que pode ser um quadro ainda assintomático, mas já dando sinais de que vai criar, ou quando você já está sintomático, você pode criar o quadro de pânico. Pânico, ele começa a dar uma crise de ansiedade, acelera o batimento cardíaco, sobe a pressão arterial e você tenha a sensação de morte súbita. É como se eu estou morrendo e não morre. E aí, de repente, passa como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque nesse momento a serotonina do cérebro, ela desce para o sangue, é como se fizesse um furo na caixa d'água, ela vazasse, transbordasse de uma vez e ela jorrasse a serotonina, que ela tem a serotonina é um hormônio que tem muita adrenalina, e ela, quando ela é despejada na corrente sanguínea, você tem uma crise de ansiedade e de taquicardia e chama pânico-ataque, né? Clássica, e que você começa a tremer, a suar frio, um lado do corpo está quente, outro está frio, daqui a pouco é calor, é frio, é um desespero, eu vou morrer. Você sabe que algo de ruim vai acontecer, você não sabe o que, se é com você, se é com alguém. Então é uma crise de desespero
total. Essa é a crise de pânico. Nesse momento, o que cura, o que ajuda, além dos ansiolíticos e dos remédios, o que cura é você sair do foco. Você tem que tirar a sua mente do foco. Como é que você faz isso? Você foca em outra coisa diferente. Algumas pessoas começam a cantar uma música ou outra, mas o melhor é o exercício respiratório. Inspira pelo nariz, solta devagarzinho pela boca, vai contando a soltada do ar. Inspira pelo nariz, solta devagarzinho pela boca, vai contando a soltada pelo ar. Depois ao contrário, respira pela boca, solta pelo nariz devagar. Exercício respiratório. Exercício respiratório vai fazer o quê? Vai tentar equilibrar o seu batimento cardíaco, tentar equilibrar a sua pressão arterial e tentar principalmente remodelar toda a parte cerebral aqui. Eu vou pedir para o meu assistente acender as outras luzes aqui próximas, né? Para já tá ficando escurinho aqui. Eu gosto de fazer as lives sempre no final da tarde. Então, é bem bacana. Eu gosto essa energia do pôr do sol. Eu acho que ele você fica entre várias outras coisas, né? Acende essa daqui e a daqui. Então, eu quis estar aqui, né? Eu quis esse cenário aqui para vocês, da casinha, do chalé, para mostrar, né? Como se você fosse essa casinha, você fosse esse chalé, a sua mente fosse assim. Ela tem que ser habitada pelas pessoas, né? Aí ele está acendendo aqui, vamos ver se vai melhorar. A de lá. Ó, já está melhorando um pouquinho mais. De lá, ó. Ah, já está ficando bom. E isso é o princípio de tudo. Então, a gente tem que se preocupar com a espiritualidade? Tem que se preocupar com a espiritualidade. Mas a gente tem que entender que a causa da depressão, ela não é só o agravamento da depressão, tem a ver com a espiritualidade. Mas a causa, não. Tá? Então, o mais importante que nós temos agora a falar e a rever disso tudo é que você tenha consciência disso e deixar o preconceito de lado, né? O princípio de tudo é você saber que você tem a cura dentro de você e você tem que lutar contra isso. E a luta é feita através do empoderamento. O empoderamento, não precisa mexer não, que eu vou mudar de lugar. Aqui vocês já viram aqui. E aqui a gente vai estar dando um giro aqui assim, para encontrar mais luz, para a gente estar falando, né? E aí você tem que saber que o empoderamento é o princípio de tudo nesse momento. Aqui é a pirâmide dos doutores da fé, onde a gente trabalha com as energias dos cristais e a energia das forças que vêm dos extras e dos intraterrenos. Nós temos aqui, por obrigação, de marcar vocês e contar a realidade disso tudo. E aqui a realidade ela é muito importante porque assim, você tem que lidar com o real, você tem que lidar com o centro de tudo. Você tem que ver que a realidade ela é o princípio já da certeza de você estar visualizando a si mesmo, né? O mais importante no caso da depressão é você se tornar o senhor da sua vida. Vou me acomodar aqui. E nesse caso, você fica muito mais suscetível à cura. Por quê? Porque a cura está dentro de você. Então você não pode, você tem que se apegar, é um trabalho árduo, não é fácil, é um trabalho difícil, é um trabalho que requer muito, muito de você, é um trabalho que influencia demais o seu psicológico e que você esteja cercado de boas energias e de uma espiritualidade positiva. Você tem que ver que a espiritualidade ela é mantida
na sua vida, assim, como um ímã. Você atrai ou repele, né, as coisas que estão acontecendo na tua vida. Então, você é atração e retenção. Você tanto traz para você quanto você afasta. Então, isso é importante. Essa é a maneira de você se entender. Se você tem algum desses sintomas, se você tem algo dessa forma, procure fazer isso. Não deixe de tomar o seu chazinho, isso é para todos, mesmo que você não tenha depressão, isso é ótimo porque você vai eliminar a questão da adiposidade, que é o hormônio excessivo em vários locais do corpo, né? Onde você pode estar sendo colocado de uma forma mais complicada. Então, você se tratando dessa forma, você vai conseguir curar esse problema depressivo, né? Seu. Aí, vamos estar aqui posicionando aqui, que nós estamos com uma luz ótima aqui. Vamos estar lá. E isso é o mais importante de tudo. Você encontrar-se dentro de todo esse emaranhado de coisa. Não minimizar a dor de uma pessoa depressiva, não procurar medicações quando necessário, quando excessivo, porque a depressão ela pode levar ao suicídio, ela pode te dar danos irreversíveis. Fora que acontece uma coisa assim, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou me tratar, eu não vou no médico, eu não vou saber, eu não vou tomar chá, eu não vou procurar aquilo, eu não vou procurar melhorar. Você tem que entender também que a pessoa depressiva, principalmente quando ela não mora sozinha, quando ela ela divide o espaço com outras pessoas, ela se torna insuportável. Porque é insuportável para você lidar com você mesmo, mas também é insuportável para os outros lidar com você. Porque você torna-se uma pessoa intransigente, insuportável, sufocante e que, ao mesmo tempo, você deixa a pessoa que está ao teu lado louca da vida. Então, procurar a medicação, procurar um diagnóstico, procurar melhorar, não é só por você. É um ato que você está fazendo de ajuda ao próximo. Porque assim, você lidar com uma pessoa depressiva que ela não quer se curar, você adoece as outras pessoas juntos. Então fazer o tratamento é respeitar o próximo quem está ao teu lado, quem te suporta, entendeu? Porque o depressivo é chato, o depressivo é mala, o depressivo é um problema sério. Isso quando ele não se torna agressivo. Porque tem vários tipos de depressivo. Tem aquele que fica uma anta assim, sabe? Jogada, aquela coisa mórbida, que vaga, que não vai. E tem aquele que tudo tá amargo, tudo tá ruim. E a reatividade dele é agressiva, entendeu? A tudo, né? Tem toda uma história. Por isso existem vários tipos de medicamento, de ansiolíticos e de antidepressivos, que envolve e que às vezes você precisa dessa medicação artificial porque você tomou o tempo todo, você se alimenta de drogas artificiais. Eu acho muito engraçado que tem até uma cena do Bial entrevistando a Rita Lee, que eu amo a Rita, e aí ele fala assim, olha, eu vou falar de coisas pesadas agora, falar das drogas, tal, papapá, papapá. Eu sei que você envolveu com isso, com aquilo. Aí a Rita falou assim, nossa, me assustei, pensei que você ia falar de café, de bebida alcoólica, de refrigerante, de Coca-Cola. Então, foi engraçado, por quê? Porque quando a gente fala de drogas, a gente lembra só das drogas ilícitas. Mas as drogas lícitas que nós ingerimos no nosso corpo, elas são muito mais danosas
a tudo do que as outras. Então nós temos que saber regrar, né, uma vida mais saudável, menos sedentária. Quanto menos sedentário você for, menos depressivo você vai ser. Quanto mais você assumir a postura na vida, mais você vai tomar as rédeas de você. Quanto menos você usar as pessoas de muleta e achar que todo mundo tem que te aturar do jeito que você é, mais agradável você vai ser e mais energias boas você vai gerar. E quanto mais você procurar dentro de você as respostas e menos nas coisas, e quanto menos você se fizer de coitadinho, porque eu, porque isso é um sintoma já de você estar cavando uma depressão, porque você está minimizando os outros seres humanos e achando que é só você que é o desprovido de sorte ou desprovido das coisas que o mundo te dá. Né? Então é assim, é aquela história, né, de ficar se minimizando, se martirizando e fazendo de si a vítima do mundo. Então nós temos que lidar com nós mesmos de uma maneira muito rigorosa e saber, olha, eu quero lutar comigo mesmo. E sem ficar procurando culpado. Ah, eu tô assim porque meu casamento acabou, porque meu namoro acabou, porque minha mãe não me amava, meu pai não me amava, porque não foi, porque... Sabe que isso é uma fragilidade que você coloca em si mesmo. Então é uma fragilização que você não tem o porquê de ser. Na verdade, você tem a obrigação de ser forte. Nós somos obrigados mesmo a ser forte o tempo todo nessa vida. Essa fragilização sua toda, você está alimentando mais a sua depressão. Não é os outros que tem que te dar um sacode e estar. E você também não tem que esperar isso de ninguém. Você tem que fazer as coisas por si mesmo. Primeiro porque você tem que ficar incomodado com o seu quadro depressivo. Segundo, você tem que estar mais atento a como está o seu comportamento. Porque ninguém é obrigado a te aguentar, entendeu? Se você não está se aguentando, imagine as outras pessoas. Então isso é muito importante. Porque senão vai acontecer que se você for covarde, você vai tomar medidas extremas que nem o suicídio. E o suicídio para nós que mexemos com a espiritualidade é um dos maiores erros e um dos maiores pecados que o ser humano pode cometer, né? Que é o suicídio, que é tirar a própria vida, que é não assumir, né, para si mesmo a coragem de lidar consigo próprio. Você tem que saber que o seu maior inimigo é você, porque você sabe tudo sobre você, principalmente os seus defeitos. E é muito importante isso, você tem que ter a ciência de que nós somos a cura para os nossos males, nós temos que nos empoderar. Não está em ninguém, não é a volta de um casamento que vai te tirar a depressão, não é a volta de um namoro, ou não é a presença de um filho que foi embora, ou que casou, a síndrome do ninho vazio, né, que acontece muito com as mães, com os pais, com pessoas que são responsáveis por outras, e as pessoas vão viver a vida delas e aí acabam deixando de estar com você o tempo inteiro, aí você entra na síndrome do ninho vazio, que começa um quadro depressivo. E é nessa hora que você tem que ver que o seu ninho, entendeu? Ele tá sempre cheio, porque ele tem você, entendeu? E que a gente cria as pessoas, as histórias, nós criamos, tudo que nós criamos é para o mundo. Até a nossa sabedoria. A nossa sabedoria que a gente adquire, se ela não for utilizada para passar para os outros, ela não tem função.
você se torna uma pessoa egoísta, aí aquela sabedoria toda que você adquiriu, né, com o tempo, com o saber, com o desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento espiritual e tudo mais, ela cai por terra, ela vai por água abaixo. Por quê? Por causa do egoísmo. Porque você está deixando de ser um ser de luz, você está guardando só para você aquilo que você absolveu e não está passando como sabedoria. E o mais importante é isso, é você compartilhar. Tá? Um grande passo para você não ficar depressivo é você se comunicar. A comunicação, passar para os outros aquilo. A gente tem que se socializar. E outra coisa, sempre nós estamos acima de qualquer problema. Outra coisa para sair da depressão. Passado, passou. Passado é algo que passou. Carregar os ossos do passado, revirar defuntos, isso não dá certo. Nós não somos uma cripta, nós não somos um túmulo, nós não somos um jazigo para ficar acumulando ossos e restos mortais de uma vida que passou. Nós somos seres de transformação, vivemos o momento e a evolução. Se você não se livra dos problemas passados, você começa a gravar no teu perispírito, que é a parte mais emblemática das suas camadas energéticas, ele fica guardando aquilo. Aquilo se transforma em mágoa, em depressão e o corpo adoece. E quando nós estamos em processos depressivos, nós abrimos a nossa proteção, a nossa parte áurica, para que os vagantes, os espíritos vagantes, os obsessores venham sugar da nossa energia. E eles, como são espíritos impuros e sujos, a partir do momento que ele suga a nossa energia, ele chega até a parte da nossa pele, ele começa a comer de dentro do nosso processo, da nossa corrente sanguínea. E ele infecta aquilo, transformando em doenças, né, que não são adquiridas como vírus, e sim adquiridas, transformadas, como o câncer. O câncer é uma doença da depressão, é uma doença muito oriunda de seres impuros que nos infectam de tanto sugar as nossas energias. Então, a cura para a depressão é o seu empoderamento pessoal. Você tem que se empoderar como pessoa, como ser humano, e principalmente não se vitimizar, nem pela sua cor da pele, nem pela sua opção sexual, nem principalmente pela sua questão social e financeira, tá? E nem por nenhum problema no físico. Se você tem alguma deficiência física, ou alguma alteração, ou a falta, ou se eu sou mais bonito ou mais feio, porque beleza é um conceito de formas e que é uma variável de cultura para cultura, de olhos para olhos e tudo mais. E nós nos tornamos pessoas interessantes pelo aquilo que falamos, como agimos. O nosso charme pessoal, ele está no nosso cheiro, ele está no nosso jeito, ele está no falar, ele não está só nas formas físicas. Nós somos um todo, né? A pessoa, a atração, a sedução, ela vem de um todo. E principalmente uma pessoa sedutora é uma pessoa empoderada, é uma pessoa que tem amor próprio. E o amor próprio é o maior remédio para a depressão. Então você tem que aprender a se amar do jeito que você é. E se você quer mudar alguma coisa que te incomoda, você tem que mudar porque te incomoda, não porque incomoda o outro. E quando você está em um processo de sofrimento, você tem que, por obrigação também, tentar sair disso, né? Ou através da medicação, não ter preconceitos com medicação, tá? Porque nós somos seres vivos, encarnados, nós estamos tratando do corpo,
Tratar da alma, nós tratamos da alma, mas temos que tratar do corpo. Temos que parar com este preconceito de dividir o espiritual com o corpo. Então, olha, eu estou fazendo um tratamento espiritual, eu peço para os guias, eu peço para os seres extraterrenos, eu peço para todo mundo e tal, e tal, e tal. E você faz o quê? Nada. Peraí. Que para de pedir. Vamos começar a agir? A energia sutil, a energia telúrica dos espíritos, dos protetores, dos guardiões, elas vêm através da sua atitude. Ela não vem através do seu pedido. Se você ficar o tempo todo clamando e se prostrando de uma maneira tão decaída, não tem espírito de luz que vai chegar perto de você. Por quê? Porque você está gerando até o teu pedido de uma maneira negativa. Você está expelindo o que seria de luz para uma coisa negativa. Então, porque o martírio, aquele vitimismo, entendeu? Ele te afunda cada vez mais. Não, você tem que se empoderar. Sabe, o poder está no encarnado, o poder não está nos sacerdotes, o poder não está na igreja, o poder não está no santo, o poder não está no sagrado, o poder está em você se empoderar para chegar até eles, até o sagrado. Eles só vão poder permitir e ter armas para agir na sua vida se você der essas armas. Esse empoderamento, essa força, essa credibilidade, entendeu? Essa crença, essa força é que te vai fazer ser um ser humano melhor e mais produtivo. Então, o empoderamento é o primeiro passo para a cura de todos os males. E nós temos que passar todas as dificuldades com a maior dignidade do mundo, porque uma coisa que a gente não recebe dos outros é a dignidade. A dignidade a gente adquire por si próprio. Você tem que ser uma pessoa digna, entendeu? Porque é obrigação sua ser digno. Não é mérito, entendeu? Não é uma coisa, você tem que ser digno porque tem que ser. É assim que funciona. Então a dignidade é muito importante. Se o nosso corpo físico adoecer de alguma doença muito terrível, e por quê? Primeiramente, nós não vamos ficar para a semente. Esse corpo não fica para a semente. Até o momento da nossa passagem, a gente tem que ser digno, a gente tem que passar as doenças, os problemas dignamente, se empoderando até o momento da nossa passagem a outro plano. Sabe por quê? Porque isso vai vogar muito na roda das encarnações. E você, tendo essa aceitação, essa força, você vai poupar o sofrimento do próximo. Porque quando você está numa doença e você usa todo mundo de muleta e se vitimiza mais do que a doença e sofre mais do que antes do acontecimento final, você adoece todo mundo junto com você. E nós somos responsáveis por isso. Nós não estamos na Terra com uma armadura eterna, né? O corpo físico não é uma armadura eterna. Ele é uma armadura que desde o momento do nascimento, ele já começa a se decompor. Você entendeu? A gente começa a envelhecer desde o momento que a gente nasce. Então, nós é que temos que fazer uma boa manutenção, principalmente mental, porque é ela que vai distribuir esses hormônios e todos esses remédios, todo o processo químico que está aqui, ela vai te dar uma condição saudável melhor para os anos que você vai ter na Terra. E quanto menos você se vitimizar, entendeu? E saber que não tem um porquê, acontece. Doenças acontecem comigo, acontecem com os outros, e a gente também tem o dom da cura. Todos nós temos os dons de curar. A nossa palavra de amor, você empoderar uma pessoa no momento certo, você pôr para cima aquela pessoa, você ajudar a descobrir o princípio dessa pessoa que está lá dentro, você está curando ela. O nosso trabalho de cura é
fazer o próximo se enxergar como um ser útil, como uma pessoa importante. Nós temos que dar essa valorização. É muito chato pessoas que ficam vendo os outros e pondo todo mundo para baixo e derrubando a pessoa, sabe? Para ser melhor, para se sentir melhor, você tem que ficar derrubando os outros? Não. Para se sentir melhor, você tem que estar exaltando coisas boas. Porque às vezes quando a gente fica olhando os defeitos dos outros e exaltando os defeitos dos outros, é simplesmente para maquiar os seus. Você usa os defeitos das pessoas para maquiar os seus defeitos. Então vamos exaltar as qualidades, vamos ensinar, já que aquela pessoa não enxerga aquela qualidade dela, vamos começar a exaltar, porque nesse momento que você está exaltando a qualidade dela, você também está exaltando a sua maior qualidade. Entendeu? Você está ajudando a curar outro ser e automaticamente você está fazendo energia positiva, você está gerando um ectoplasma positivo, você está formando um campo áurico poderoso, expulsando os espíritos vagantes e que sugam da sua energia, e você vai estar trazendo para você um benefício incrível, certo? Então, tá aí o conselho. Depressão, não minimize ela, não menospreze quem está depressivo. Outra coisa, como prevenir? Estando alegre, ativo e positivo, tá? Isso é manter a sanidade, manter o corpo são. Tentar cuidar da cápsula terrena das maneiras mais naturais possíveis, tentar ser o mais positivo com as pessoas, evitar essa coisa vulgar de depreciar o outro para tentar maquiar os seus defeitos e se empoderar como ser humano, parar de usar os outros como desculpa para a sua depressão, não usar as pessoas como muleta, porque elas não vão ficar, e é muito chato ser muleta dos outros, é muito chato você ter alguém ao seu lado simplesmente por pena, e primeiramente não ter pena de si próprio e não fazer as pessoas ter pena de você, tá? Nós não nascemos coitadinho. Dinheiro não nos faz melhor do que ninguém. Beleza física é uma questão de gosto, então não nos faz melhor do que ninguém. Caráter, sim, faz a gente se sentir bem, se sentir livre, porque pessoa mau caráter, ela nunca está livre, ela está sempre presa, com o rabo preso com alguma coisa ou com alguém. Então, a hombridade é muito importante. Então nós temos todos os remédios dentro do corpo. E se caso você se adoecer mesmo fisicamente com a depressão, porque a depressão também ela é principalmente de um princípio físico hormonal, você tem que procurar um médico e saber que não é loucura. E que todos nós temos essa história. Porque, se a gente sente uma dor no dedo, a gente procura o médico. Se a gente sente uma dor no coração, a gente procura o médico. Se a gente sente uma dor de barriga, a gente procura o médico. Mas quando a gente tem problema no cérebro, e que é mental, você não procura o médico porque tem medo de ser taxado como louco. E o cérebro é um órgão físico do corpo, como qualquer outro, que precisa de remédio, precisa de cuidados e precisa de terapia e precisa de atenção. Quanto mais você negligenciar isso em você ou nas pessoas que estão à sua volta por preconceito, mais você vai sofrer, mais você vai atrapalhar nos outros. E vamos respeitar os profissionais de saúde, principalmente da saúde mental, do cérebro e de tudo mais, da psicologia, da filosofia. Vamos respeitar esses profissionais. Porque eles são muito importantes. Eles estudaram para isso. Então nós temos que ir atrás, quando necessário,
disso, certo? Um grande beijo para todos. Estamos aqui no Recanto Rosa dos Ventos, no Santuário Nacional de Santa Saracari, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Se você gostou dessa passagem nossa hoje, do nosso Palavra de Amigo, divulgue para as pessoas, se inscrevam no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube, nos sigam nas páginas e um beijo carinhoso a todos. Fiquem com Deus e sejam muito felizes e muito prósperos. E olha, os animaizinhos são bênçãos das nossas vidas. Para você que se deprime, um sorriso, um abraço como esse aqui te traz muito bons benefícios. Não deixe de nos seguir. Beijo no coração de vocês. Gilmene que fica por aqui e nós nos encontramos mais uma vez para o Palavra de Amigo, que vai ser um prazer estar com você. Não deixe de nos seguir. Beijo no coração de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.